Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Com muita alegria, mais uma vez, nós temos aqui pastor Glauco, esse amigo de tanto tempo. E como eu disse na sexta-feira, não sei se você teve a oportunidade de estar conosco na sexta-feira, já quase 15 anos que a gente não se via, e agora tivemos a oportunidade de estar novamente frente a frente, conversar, colocar a conversa um pouco em dia, mas muita alegria para nós ter aqui pastor Glauco, um homem de Deus que a gente aprendeu a admirar e também aprendeu muitas coisas com ele, e mais uma vez ele estará conosco. Pena que é o fim, pelo menos dessa visita, Esperamos tê-lo aqui mais vezes no Rio de Janeiro. Pastor Glauco é pastor da Igreja Batista Renovada Moriá, em Fortaleza, é professor da Universidade Federal do Ceará, na área de Direito, está aqui no Rio de Janeiro, lançou um livro, e nós tivemos aqui na sexta-feira o privilégio de receber o livro em primeira mão, antes do lançamento, que foi hoje, lá na Assembleia de Deus de Madureira, mas agora não tem mais o livro aqui, Quem conseguiu na sexta, amém. Senão agora só na livraria, na editora Betel, Na editora Betel, o livro está disponível, Cristianismo e Direito, Direito e Cristianismo, ao contrário, São artigos de vários juristas cristãos. Ele vai falar melhor do que eu a respeito do livro, depois trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Amém, pastor Glauco? Mais uma vez, que Deus possa nos abençoar através da palavra do Senhor. Amém. Uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, aos quais eu cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria, mais uma vez, também estar com o pastor Maurício, sua família, porque, como ele disse, realmente há muito tempo que nós não víamos um ao outro, mas de lá para cá nunca perdemos o afeto, a comunhão, a admiração recíproca. E é bom quando a gente pode se encontrar sabendo que, apesar de distantes, nós nunca, na verdade, deixamos de ter laços que estão acima do que as distâncias geográficas podem superar. Como disse ele, eu estava aqui no lançamento de um livro da editora Betel. Quem quiser tem como adquirir tanto nas livrarias, onde possivelmente vai chegar, como também pelo site da editora Betel. O livro é Direito e Cristianismo. Todos os escritores são evangélicos, juristas, e que abordaram temas que, na verdade, não são apenas do interesse daqueles que trabalham na área do direito, mas são do interesse de todos, porque são respeitantes a leis, projetos de leis que estão por aí ameaçando realmente a exposição da nossa fé, criminalizando o nosso discurso contra o pecado, taxando-o de homofóbico, investidas contra a família, contra a liberdade religiosa, em nome de ser o Estado, um Estado laico, subtraindo da igreja a oportunidade de também se expressar na esfera pública. Então, por todas essas razões, o livro é muito interessante a todos. Mas vamos, nesse momento, orar para nós abrirmos a palavra e meditarmos sobre ela, que é aquilo que nesse momento se torna o mais importante. Vamos ficar todos de pé. Eu peço mais uma vez para nós fazermos uma oração e lermos a palavra. Depois que orarmos, os irmãos conservem-se de pé para a leitura. Após a leitura, fiquem à vontade para sentar-se. Vamos orar. Soberano Deus e Altíssimo Pai, Deus supremo, eterno, excelso, que enche céus e terra. Ó Deus, que nada pode conter, mas que a tudo contém. Nós te bendizemos, nós te adoramos pelo teu poder, pela tua majestade, mas também pela tua benignidade, misericórdia e graça, pela qual, Senhor, fomos alcançados, contemplados lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu-se por nós para nos
possibilitar a redenção pela fé no seu nome. Que o Senhor nesta noite se revele, manifeste a sua misericórdia, manifeste ao homem, a cada mulher, a necessidade de uma comunhão contigo perfeita, sólida, que tenha, meu Deus, aspirações eternas através da pessoa de Cristo. Que ele seja proclamado, revelado e exaltado. Pois em nome de teu Filho Jesus é que te pedimos. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 10. É um dos textos mais completos, apesar de serem apenas 2 versículos, sobre o assunto do arrependimento. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 7, versículos de números 10 e 11. Segunda aos Coríntios 7, versículos 10 e 11. Diz assim a Bíblia Sagrada: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Podeis assentar. Talvez a minha tradução seja um pouco diferente da dos irmãos, mas a mensagem, por palavras que podem variar, é a mesma. Meus irmãos, aqui o texto fala acerca de arrependimento. O versículo de número 10 fala de 2 tristezas. Uma que é segundo Deus e que opera e que resulta no arrependimento, e uma tristeza que é segundo o mundo e que opera a morte. Por que nos é importante falar de arrependimento? É a primeira pergunta que nos vem à mente. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que, muito embora Jesus na cruz do Calvário tenha nos adquirido uma eterna redenção e com o seu sangue vertido tenha expiado a nossa culpa, de maneira que pudéssemos ser perdoados, a mesma Bíblia, entretanto, diz que este perdão de pecados adquirido, obtido na cruz, não chegará a nós sem que nos arrependamos dos pecados que praticamos. O perdão é para os contritos, é para os arrependidos. Por isso Jesus dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Na verdade, há passagens da Bíblia que ora dizem que a salvação é pela fé em Jesus Cristo com exclusividade, e há passagens que às vezes não fazem alusão à fé, mas sim ao arrependimento, unicamente. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, diz Pedro. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus, disse João Batista. Se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis, disse o Senhor Jesus Cristo. E alguns colocam a seguinte questão: afinal de contas, nós somos salvos pelo arrependimento ou pela fé? Ou ainda, se nós somos salvos pelo arrependimento e pela fé conjugados, estaria errada a Bíblia quando ora diz ser a salvação mediante apenas a fé e ora mediante apenas o arrependimento? Estas perguntas, irmãos, elas advêm de uma ignorância acerca do que na Bíblia é o arrependimento e acerca do que na Bíblia é a fé. Arrependimento e fé são 2 lados de uma mesma moeda. Não são coisas que se somam como se diferentes elas fossem, mas são, como disse eu, 2 lados de uma mesma moeda. Arrependimento implica em você dar as costas ao mundo, mudar a sua perspectiva e assumir a posição de fé.
E não é possível que haja fé sem uma atitude em relação à concepção de vida anteriormente assumida. Na verdade, o homem quer crer em Cristo porque descobriu como seus pecados são graves, porque deseja libertar-se de tudo quanto do pecado provém, a escravidão e a culpa. Ele não irá procurar um remédio e mesmo pensar sequer em confiar na eficácia de um remédio antes que tenha constatação de que tem uma doença grave e deseje de modo veemente libertar-se dela. Então, arrependimento e fé estão numa relação de continuidade. A fé é o acabamento do arrependimento. E o arrependimento é a base através da qual a fé surge. E, portanto, estão imbricados, envolvidos, co-implicados. E isso é importante porque muitas vezes nós vemos pregadores falarem de Cristo, do que Ele fez, de quão maravilhoso Ele é, e ao final de sua exposição, estes pregadores fazem um apelo para que as pessoas venham a Cristo, mas nada eles dizem sobre o que elas têm que deixar para trás. Nada eles falam sobre uma atitude que elas precisam assumir em relação ao mundo. E aí você prega o evangelho pela metade, à frente, sem as costas. Prega apenas um lado da coisa. E parece então que seguir a Cristo é somar Cristo ao que você já tem, em vez de substituir o que você tem pelo que Cristo é. E aí nós encontramos pessoas achando que Jesus vai a partir de agora, porque elas estão indo à igreja, disseram ter aceito Jesus, Jesus vai abençoá-las nas coisas que elas estão fazendo, que elas já vinham fazendo, muitas das quais são desagradáveis a Deus, são frutos de sua ambição, ganância, concupiscência, cobiça, sensualidade. E elas então agora acham que Jesus apareceu para fazer com que elas sejam bem-sucedidas nestes caminhos que já assumiam. Mas na verdade, irmãos, aceitar a Cristo envolve deixar aquilo que com Ele é incompatível. Aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas importa numa atitude para com o mundo. E quando nós falamos da fé, ligando-a ao arrependimento, esta é a maneira certa de explicarmos a fé. A fé salvífica não é uma mera atitude intelectual, não é a mera adesão a uma apresentação de Cristo sem que a pessoa tome uma atitude para com aquilo que deve ficar para trás. A fé é algo existencial e não meramente intelectual. Envolve uma mudança de centro, envolve um momento até de dor, porque você rasga o seu coração, tira aquilo que não convém para assumir a Cristo Jesus como o novo Senhor da sua vida. A Bíblia aqui fala de tristeza. Não há arrependimento e, portanto, ninguém há de chegar à fé, porque não há fé sem arrependimento. Não há arrependimento sem tristeza. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E isto vale não apenas para aquele que ainda não é crente e precisa aceitar Jesus, mas também para aquele que é crente e tropeçou e mantém-se obstinado, recusando-se a uma postura de arrependimento, talvez esteja sob a disciplina do Senhor, talvez até da igreja, mas se mantém obstinado, e este também precisa se arrepender. O princípio de arrependimento da conversão é o mesmo princípio de arrependimento para quando já convertidos somos e desobedecemos a Deus. Por isso que a Bíblia diz, assim como recebestes a Cristo Jesus, assim também andai nele. É o mesmo princípio. Na verdade, nós sempre somos convocados pela Bíblia a permanecer naquilo que começamos. A vida cristã é uma permanência nos princípios da conversão. Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então nós temos
que nos arrepender para adquirir a nova vida, o perdão de pecados, e já salvos, quando também erramos, precisamos de igual modo nos arrepender. E aqui fala da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo. O que é a tristeza segundo o mundo? É a frustração. A pessoa, na sua ambição, na sua obstinação, pelos seus projetos pessoais concebidos, não pensando no que Deus quer para ela, mas pensando no que ela quer para satisfazer o seu ego. Quando esses projetos são frustrados, a pessoa se desespera. O homem no mundo ambiciona riquezas, famas, posição, influência. E quando ele não consegue isso, ou tendo isso, descobre que isso não era aquilo que dava real paz à sua alma, como ele o imaginava, então ele se desespera. E muitos cometem até suicídio. A tristeza do mundo, essa frustração do homem egoísta, que não conseguiu realizar os seus caprichos, ou realizar a sua felicidade nos seus caprichos. Essa tristeza segundo o mundo é que opera a morte, traz o desespero. Mas há uma tristeza que não é segundo o mundo. Há uma tristeza que é segundo Deus, e cujo resultado é o arrependimento. Essa expressão tristeza segundo Deus deve ser entendida de duas maneiras. Uma delas é a seguinte: eu tenho que sentir tristeza pela vida que venho levando, ou pelo pecado que venho praticando, porque eu estou agora vendo as coisas da ótica de Deus. A palavra que na Bíblia se traduz por arrependimento é uma palavra grega, metanoia, que quer dizer mudança de mente. É interessante que a tristeza produz arrependimento, mas a tristeza não é arrependimento. Arrependimento não é uma mera sensação de pesar. Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Metanoia é o termo traduzido por arrependimento. Repito, é uma mudança de mente, é uma mudança de concepção de vida, é uma mudança de perspectiva, uma mudança de cosmovisão, de visão do mundo. Quando o homem não conhece o Evangelho, ele tem uma visão incorreta de felicidade. Ele não medita na razão de sua origem, que ele tenha sido criado por Deus para um propósito que o próprio Deus estabeleceu, mas ele suspende juízo sobre qual tenha sido sua origem. Ele se vê lançado no mundo como se estivesse ao acaso. E ele resolve procurar a sua felicidade ao seu modo. E geralmente concebe sua felicidade, como disse eu, como sendo a realização de seus caprichos, de seus sonhos egocêntricos. E ele vive uma vida alheia à vontade de Deus, prisioneiro da cobiça, prisioneiro do pecado, e acha que aquilo ali está muito bom, está muito certo. Ele não medita sobre a vida no além, ou se conforta de que não irá jamais ser condenado, ou mesmo supõe não haver vida após morte, e assim ele vai no seu caminho. Mas o Evangelho chega reformulando os nossos conceitos, as nossas concepções, mostrando-nos que nós não viemos do acaso, não somos resultados de uma evolução aleatória. Nós não temos um ancestral comum com o macaco, nós fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Fomos criados por um ser inteligente que tinha propósito ao nos criar, queria manter comunhão conosco. Descobrimos que nós nos desviamos desse propósito a partir do patriarca da raça humana, Adão, que tinha ao redor de si todos os favores de Deus. Tudo lhe era possível, de todas as árvores do jardim podereis comer. Apenas uma lhe era vedada ou proibida, mas ele preferiu pecar violando uma proibição do que viver livremente obedecendo a Deus, seguindo todas as possibilidades que Deus lhe dera. Ele preferiu fazer o que era proibido, apesar de ser uma única coisa.
E quando Adão pecou, muita gente supõe que tenha sido um desejo de se saciar com aquela fruta. Mas a Bíblia Sagrada diz que o diabo disse a Eva foi que, comendo do fruto que Deus proibira, ela e Adão tornar-se-iam como deuses, conhecendo o bem e o mal. Até então, Adão se sentia como uma criança, precisava da orientação paterna. Não conhecia o mundo, não conhecia as coisas, submetia-se a Deus, que o ensinava, que o dirigia. Mas agora Satanás estava dizendo a Adão e Eva que se comessem daquele fruto, eles não precisariam mais da direção de Deus, eles teriam em si o conhecimento. Eles seriam como Deus é. Adão, na verdade, pecou porque rejeitou a sua condição de criatura, rejeitou sua finitude, quis equiparar-se a Deus. Ele não quis competir com Deus como Satanás, que quis que os demais anjos o adorassem. O pecado do diabo foi muito mais grave, por isso que o diabo não tem restauração. O homem não chegou a querer tomar o lugar de Deus, ele quis ser como Deus é, ele quis ter a autonomia que Deus tem, ter o conhecimento perfeito e acabado para dirigir os seus próprios passos. E esse desejo de autonomia foi o grande pecado do homem. Ele não se viu como criatura finita, mas ambicionou a posição que a Deus pertence, de finitude e independência. E quando Adão pecou, ele teve corrompida a sua natureza. Ela passou a ser escravizada aos instintos mais baixos, animais. E aí entrou a prostituição, o adultério, a impureza, a sodomia, a avareza. E o homem caído, meus amados irmãos, é escravo desta vontade de autossatisfação, tendo ela nascido no seu coração e o levado ao fruto proibido. Ela ficou dentro dele como um veneno, e ele vive à procura da sua autossatisfação. Paulo disse: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Paulo reconheceu que a raiz de todos os pecados é a cobiça, é a concupiscência. A Bíblia diz: ninguém sendo tentado, diga por Deus sou tentado. Porque Deus a ninguém tenta, e não é tentado pelo mal, mas cada um é engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. E a concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, diz Tiago. A Bíblia Sagrada diz aos crentes que agora nasceram de novo, têm vida espiritual, vocês que vivem no Espírito, andem no Espírito, e quem anda no Espírito não satisfaz a cobiça da carne. Portanto, a raiz do pecado é a cobiça, a concupiscência, ou seja, o desejo de autossatisfação, de autorrealização, de ter o que é necessário para si, independentemente de Deus. E o homem tem que mudar essa concepção de vida para que seja salvo. Ele tem que reconhecer-se como uma criatura dependente de Deus. Tem que reconhecer que o propósito para o qual ele foi criado foi para ter comunhão com Deus. Ele só é pleno em comunhão com Deus. Ele tem um vazio dentro do seu coração que nada neste mundo pode suprir, somente Deus. Porque ele é como uma peça de um quebra-cabeça que só se completa em Deus. Ou como alguém já disse, é como uma luva. A luva só se completa dentro de uma mão porque ela é a imagem de uma mão. Nós só nos completamos em Deus porque nós somos a imagem de Deus. É preciso que o homem reconheça isso, para o que ele foi criado. É preciso que ele reconheça que está desviado, que ele é escravo do pecado. É preciso que ele entenda que lá naquela cruz, o Filho de Deus se fez carne e tomou sobre si os nossos pecados, que lá ele morria, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, que seu sangue é que nos purifica de todo pecado. Sendo ele homem, pôde morrer pelos homens, sendo ele justo, pôde morrer pelos injustos, sendo ele Deus, pôde dar valor infinito ao que fez, de modo que cobrisse os pecados de todos os homens, não somente dos que haviam nascido, mas dos que haviam de nascer. Jesus naquela cruz fez um sacrifício perfeito e completo, e não há caminho de volta para Deus,
Não há como nós sermos realocados no propósito de Deus, senão através de Jesus. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tenho que mudar a concepção de quem é o homem, de quem eu sou, portanto. Eu tenho que mudar a concepção da minha origem. Eu não sou fruto de uma coisa aleatória. Deus me criou para um propósito. Eu tenho que mudar a minha concepção de felicidade. Não é a satisfação das minhas cobiças, é a minha planificação num relacionamento com Deus. Eu tenho que reconhecer que a vida que eu julgava prazerosa, de busca de autossatisfação, na verdade é miserável. E que talvez a vida que eu julgava ser uma vida sem sentido, a dos crentes, é a vida que deve ser vivida. Eu tenho que mudar de mente, mudar de concepção. É interessante, irmãos, isso, porque arrependimento não é apenas você deixar de praticar alguns pecados por ter visto que eles particularmente são nocivos. É você mudar a concepção de vida. Uma pessoa pode de repente deixar de beber. Não porque ela mudou o seu conceito de humanidade, de felicidade, do propósito para o qual Deus a criara, mas porque ainda em seu egoísmo, meditando no seu vício de bebida, ela vê, bem, está destruindo o meu patrimônio, está destruindo a minha família. Isso não é felicidade. Eu vejo muitos pastores às vezes colocando isso, pregando e dizendo só esse lado, dizendo, olha, você não está vendo que você não deve continuar nessa vida de bebedeira, você está destruindo o seu patrimônio, você está ficando pobre. Você está destruindo a sua família, a sua convivência. Eu não quero isso para você não. Meus irmãos, essa é uma parte da verdade. Mas mesmo que aquilo não destruísse a minha família, mesmo que aquilo ali não destruísse o meu patrimônio, se aquilo ali é pecado, então eu não deveria praticar, por causa que é ofensivo a Deus, porque é uma transgressão da lei divina. Uma pessoa pode deixar, por exemplo, a prostituição e se conter, porque agora 2, 3 amigos dela pegaram AIDS e ela agora está com medo. Mas isso não significa arrependimento, ela não mudou a sua concepção de mundo, da vida. É possível muitas reformas, muitos melhoramentos por mero remorso. A diferença entre o remorso e o arrependimento é porque o remorso é só em relação a uma coisa que você fez, por causa das consequências que aquilo ali trouxe. O arrependimento é uma mudança de mente, de concepção. Até o que você fazia antes de ser crente e agora você continua fazendo porque não é pecado, você não faz pelo mesmo motivo que fazia antes de ser crente, porque é uma mudança de mente. Antes eu trabalhava e agora eu trabalho, mas antes eu trabalhava só para ganhar dinheiro, ter como gastar aquele dinheiro. Agora eu trabalho porque eu vejo no talento que Deus me deu, na habilidade que Ele me concedeu, uma forma de glorificá-lo. Antes eu estudava apenas para ser um bom profissional, ser famoso na área de estudo. Eu continuo estudando, mas agora eu não estudo para isso. Eu estudo para de algum modo servir a Deus com os meus conhecimentos. Note que você não apenas deixa de praticar certos atos que são pecaminosos, não. Até aqueles que você continua praticando porque não são pecaminosos, em si mesmos, você os está praticando sob uma nova ótica, sob uma nova visão. Na verdade, nós nos arrependemos de tudo, do que é pecado e do que não era pecado, na medida em que não estava sob a visão correta. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, note tudo se fez novo. É uma mudança completa de perspectiva. Na verdade, o crente em Jesus, quando peca e se arrepende, o arrependimento dele é uma volta à mentalidade da qual, em algum ponto, ele se afastou. Ele tem a mentalidade cristã, ele vê o mundo segundo o paradigma de Deus, e é por isso que quando ele peca, não é como ele pecava antes de ser crente. Agora dói muito. Ele agora fica triste, angustiado. Ele sente que aquilo ali é contrário à sua natureza, ele não consegue encaixar aquilo ali na visão de mundo que ele tem agora, que é correta.
E por isso, mais cedo ou mais tarde, sob o chicote de Deus, ele termina caindo aos pés do Senhor e pedindo perdão. Como disse Davi: enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou como sequidão de estio, os meus ossos estavam como que esmagados. Ele sabia o que era a correta felicidade, que só era em Deus. Ele sabia para o que foi criado. Não tinha jeito de dar certo a vida no pecado. Ele pecava, mas aquilo ali não correspondia a nada. Era uma dor, era uma aflição, até que ele disse: eu confessarei a ti o meu pecado, e tu perdoaste a culpa da minha transgressão. A tristeza segundo Deus, ou seja, aquela tristeza que resulta de você ter uma visão das coisas que é conforme a que Deus tem, produz arrependimento. Mas além disso, há também a tristeza específica, decorrente do pecado praticado. Ela também está presente, mas o sentido aqui é bem mais amplo. E meus amados irmãos, posso também falar em tristeza segundo Deus, no sentido de que Deus é quem produz essa tristeza. Não apenas está conforme a visão que Deus tem das coisas, mas é Deus que produz. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que contende conosco. É o Espírito Santo que quebra o nosso coração de pedra, que dá colírio aos nossos olhos, que nos faz ver como as coisas estavam desencaminhadas. Essa tristeza é a que leva ao arrependimento. E aqui tem uma coisa interessante no versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ter se arrependido, irmãos. Eu conheço muito crente que diz assim: eu me arrependo tanto de não ter me convertido antes. Mas eu não conheço quem tenha se arrependido de se ter convertido. Só se não foi convertido de verdade. Ninguém se arrepende de ter se arrependido. Agora, muitos de nós, talvez todos nós, que nos arrependemos de não nos termos nos arrependido antes. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Agora vamos ver as características, os efeitos, o resultado de um verdadeiro arrependimento, para que não o confundamos com um remorso temporário, com apenas uma lamentação pelas consequências do que fizemos, que ainda é uma perspectiva centrada no ego. Você está lamentando o que lhe sobreveio, não lamentando a ofensa que você fez à lei divina. Vamos ver quais as características de um verdadeiro arrependimento. Estão no versículo de número 11. Diz aqui: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Quando o homem é contristado, entristecido segundo Deus para arrependimento, uma mulher se entristece segundo Deus para arrependimento, depois deste momento há um cuidado. A pessoa passa a ser vigilante, cuidadosa, conforme nós vamos ver. Ela não mais assume uma atitude displicente, ela agora está alerta, ela agora está desperta, ela agora está vigilante, ela agora está atenta. E vamos ver que cuidado é este. Diz aí a Bíblia: que apologia? O cuidado se expressa em todas estas coisas que seguem. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Vamos começar pela primeira afirmação: que apologia? O que é apologia, pastor? Defesa. Que defesa? Quando alguém se arrepende de verdade, ele faz uma defesa. Defesa de si, pastor? Não, pelo contrário. Quem se defende não se arrependeu. Quando a pessoa diz: eu estou arrependido muito do que eu fiz, mas também aquela pessoa merecia, pronto, já não está arrependido. Porque ele está se defendendo. Eu pratiquei isso, mas também foram tantas tentações que mais cedo ou mais tarde eu ia praticar mesmo. Ele está se defendendo. Quem peca não se defende. Defende quem? Defende Deus.
Quem se arrepende, melhor dizendo, defende Deus. Quando a pessoa peca e se arrepende, é a Deus que ela defende. Ela se acusa. Ela não desculpa o seu pecado. Pelo contrário, ela reconhece o seu pecado por inteiro. É a Deus que ela defende. Vamos ver uma passagem interessante sobre isso na Bíblia, no Salmo 51, que é um salmo de contrição, de arrependimento de Davi. Salmo 51, versículos de números 3 e 4. Olha o que é que Davi diz: porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei dos meus pecados, e o meu pecado está sempre diante de mim, perturbando, culpando. Mas note o que ele diz no versículo 4: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi diz: eu conheço as minhas transgressões, não vou me desculpar, eu conheço, eu sei. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti, Senhor, e contra ti somente pequei, de sorte que tu és justificado quando fala de mim. Tu estás certo, sou eu quem estou errado. Tu és inculpável quando me julgas. Eu mereço mesmo. Aqui é um homem, irmão, sem defesa de si próprio, mas ele está defendendo o caráter de Deus. Quando você oculta o seu pecado, recusa-se a confessá-lo, diz que não pecou estando pecando, eu quero lhe dizer uma coisa: você está acusando Deus de mentiroso. Toda vida que você se defende, você está acusando Deus. Como dizia um puritano do século 17, quando você peca e não se arrepende, você está contratando o diabo como seu advogado. Você está contratando o diabo como seu advogado. Você está acusando Deus. Foi o que Adão fez: Senhor, eu comi dessa árvore por causa da mulher que tu me deste. Aí a mulher disse: Senhor, eu fiz isso por causa da serpente aqui que me ofereceu. Já vi um teólogo dizer o seguinte: naquele tempo a serpente era imatura e ficou calada. Hoje ela está mais sábia, ela está dizendo: foi tu, Senhor, que criou todo mundo aí. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz lá em João, primeira epístola de João, se alguém diz que não tem pecado, mentiroso fez, ou seja, fez Deus mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, e confessar é concordar, se nós concordarmos com Deus que está dizendo que a gente pecou, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Mas se alguém diz que não tem pecado, mentiroso fez. Está dizendo que Deus é mentiroso. Aqui Davi diz: eu pequei, eu conheço, eu sei, não adianta, o meu pecado está diante de mim, é evidente. Quando você diz uma coisa está diante de mim, você está dizendo: é evidente, é inegável. Ele diz: de sorte que tu és justificado quando falares, e puro quando julgares. Nós temos que defender, irmãos, é o caráter de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se você pecar contra Deus, não se defenda. Procure defender o caráter de Deus. Eu errei. O Senhor está com a verdade. Eu nunca me esqueço desse episódio. Eu pregava com um irmão na Praça do Ferreira, na década de 90. Esse irmão já era bem velhinho, pregou quase 40 anos numa praça lá de Fortaleza, chamada Praça do Ferreira. Falei como se os irmãos já soubessem. Era uma praça do centro de Fortaleza. Eu pregava com ele, preguei uns 6 anos com ele, ele pregou uns 40, morreu em 1991. Então devo ter pregado com ele no começo dos anos 90. E 80, no final de 80. E ele, uma vez, viu uma pessoa lá, eu não conhecia, mas quem estava com a gente lá pregando me explicou quem era o cidadão.
Era alguém que já havia pregado naquela praça com ele, mas se encontrava desviado. E o rapaz estava ali ouvindo e ele ficava de cabeça baixa. Ficava de cabeça baixa, não olhava para ninguém. E esse irmão que dirigia as reuniões, esse que pregava na praça há muito tempo, chamava-se Irmão Saldanha. E ele de repente olhou para o rapaz desviado e disse: vem aqui, você vai testemunhar. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Ele disse: vai chamar uma pessoa desviada para testemunhar? Eu não sabia qual era o propósito de Deus, mas Deus tinha um propósito naquele ali. Aí o rapaz disse: não, eu estou afastado de Deus, eu estou desviado, eu estou fazendo coisa errada, eu não posso. Ele disse lá baixinho para o irmão Saldanha. O irmão Saldanha disse: não, você vai lá na frente. Sim, pegou o homem, colocou de pé e o homem foi lá na frente. Meus irmãos, o Espírito Santo tocou no coração daquele homem, ele começou a chorar. E ele disse: olha, eu quero dizer para vocês todos que estão aqui, o que esses homens estão pregando é a verdade. Eu já estive aqui um dia, mas sou eu quem estou errado. Ele confessou o pecado dele e se acusou publicamente, defendeu a legitimidade da pregação e defendeu o caráter de Deus. Arrependimento implica em você defender o caráter de Deus. Que defesa, que apologia. Mas vejamos o que diz mais o texto que lemos. Diz: que indignação. Quem se arrepende fica indignado, irmãos. Não é com Deus, não, é consigo mesmo. A apologia é a defesa de Deus. Ele fica indignado com ele. Lembram-se que Jesus falou que entrou um fariseu no templo e um publicano? Aí o fariseu olhava para Deus e dizia: Senhor, graças te dou que eu não sou igual a este publicano aqui, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. E Jesus disse que esse arrogante aí não saiu de lá justificado, mas o publicano saiu justificado. E como é que o publicano orava? A Bíblia diz que ele não ousava levantar a cabeça ao céu, e que ele batia no peito contrito e dizia: sê propício a mim, que sou pecador. Martin Lloyd Jones, um teólogo inglês, pregador da capela de Westminster, dizia: neste momento este homem estava invocando a Cristo, porque ele dizia ser propício, e Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Mas note, ele batia no peito, ele esmurrava o peito, porque ele estava contrito, ele estava indignado consigo mesmo. Eu não li, mas no Salmo 51, o versículo seguinte é o que a gente leu. Davi diz assim: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Este é um homem que está indignado consigo mesmo. Eu sou pecador desde a origem. Indignação, irmãos. Se nós estamos arrependidos, nós estamos indignados com nós mesmos. Eu vejo muita gente aí que peca e fica indignada com os outros. Foi o fulano de tal que me fez pecar. Se não fosse o fulano de tal, eu não tinha feito isso. Ele fica ressentido contra o mundo, fica ressentido contra a igreja, fica se sentindo culpado, aí entra na igreja e ele é que fica todo trancado, os irmãos ficam com medo de falar com ele, ele sai dizendo: ninguém falou comigo, ninguém me cumprimenta. Mas quem olha para ele tem medo de cumprimentar, porque ele está quase que explodindo por causa da culpa. Em cada olhar de alguém ele vê acusação, mas a acusação está dentro dele. Ele é que projeta nas pessoas e fica indignado com todo mundo, menos com ele próprio. Quem está arrependido fica indignado consigo mesmo, como aquele homem batia no peito: sê propício a mim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Que indignação, que temor. A pessoa que se arrepende, irmãos, passa a ser uma pessoa que tem o temor de desagradar a Deus. Temor aqui não está no sentido de medo desesperador, de fobia. É o temor reverencial. Este Deus que me perdoou merece gratidão e não ofensa. Este Deus que enviou seu Filho para morrer por mim numa cruz, diante dele eu devo adorá-lo, bendizê-lo e nunca ofendê-lo. O investimento que ele fez por mim foi alto demais. Lá na cruz do Calvário, irmãos, eu descubro como Deus é misericordioso e eu descubro como ele é justo.
para ele ser misericordioso, o sangue teve que ser derramado de seu próprio filho. Ali eu vejo como a justiça de Deus é implacável e sua misericórdia é abundante. Quem vê só misericórdia de Deus e não vê justiça, fica leviano. Quem só vê justiça fica desesperado. Mas quando você vê justiça e misericórdia, você tem gratidão e temor. Ao Senhor vosso Deus vos apegareis, diz lá do Pentateuco, porque Ele é misericordioso, e a Ele temereis, porque Ele é santo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia! Devemos, irmãos, temer ao Senhor. O verdadeiro arrependimento produz temor. Aqui diz que saudades, tem uma tradução que diz que anelos, que desejos. Saudade de quê? Saudade do que o homem deveria ter sido. Saudade, meus amados irmãos, da humanidade em Adão antes da queda. Anelo de ser aquilo para o que Deus criou-nos para ser. Nós temos sede de uma coisa que este mundo não sacia. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, dizia assim: se eu tenho fome de alimento físico, então deve haver alimento físico em algum lugar. Pode ser que eu morra no deserto sem encontrar, mas existe em algum canto. Se eu tenho sede de água, pode ser que eu morra no deserto sem água, mas deve haver água em algum canto. Se todos os seres humanos têm fome e sede, isso mostra que eles foram criados para o alimento, para a água. Deve haver alimento e água em algum canto. Se nós todos temos impulso sexual, isso garante que nós não somos anjos. E se nós temos sede de uma coisa que nós não encontramos nada aqui para satisfazer, se o nosso coração anela por algo que nada neste mundo pode satisfazer, então isso significa que nós fomos criados para outro mundo. Fomos criados para Deus. Aleluia, nós temos saudade de alguma coisa, irmãos. Eu fico imaginando o peixe. Você tira um peixe de um rio, de um lago, coloca no aquário, ele tenta pular. Nenhum problema. Quem estava acostumado a muito espaço, muita água, agora com pouquinha água, dentro de um aquáriozinho, pula. O que me surpreende é que o filhote daquele peixe, que nasce dentro do aquário, também queira pular. Ele nunca viu o lago, ele nunca viu o rio, mas alguma coisa na sua natureza que mostra que ele não foi criado para um espaço tão pequeno daquele ali. Ele tem saudades do rio onde ele nunca esteve. E nós temos saudades daquela comunhão com Deus que tínhamos no princípio. Até o homem incrédulo que nunca teve essa experiência de ter Deus, ele tem saudade, ele só não sabe de quê. Quando nós nos arrependemos de modo consciente, não inconsciente como incrédulo, nós anelamos aquele estado para o qual fomos criados. Criados para ter comunhão com Deus. E aqui eu lembro de Davi, quando pecou, Davi disse: Senhor, não me retira da tua presença. Isso não, Senhor. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Para um crente em Jesus, irmãos, que já tocou na comunhão com Deus, ficar sem essa comunhão é insuportável. O incrédulo sente saudade sem saber de quê. Mas o crente sabe de quê? Porque o crente encontra a Deus. Quando ele peca, vem aquela saudade da comunhão, que ele já sabe o que é. Davi disse: não retires de mim a alegria da tua salvação. Restitui-me, melhor dizendo, a alegria da tua salvação. Dá-me aquela paz. Quanta gente, irmãos, aí pecando, crentes, em desobediência. Lembre-se, meu irmão, do tempo que você não estava desobedecendo, como era maravilhosa a comunhão com Deus, como era prazerosa a consciência livre de acusação. Tenha saudade. Quem se arrepende tem saudades. Que zelo. O crente agora é zeloso para não cair. É vigilante para não cair. Lembro-me da história que um homem foi contratar um cocheiro. Era um príncipe, um rei. E ele queria um cocheiro. E ele
colocou vários à prova. Ele levou próximo de um precipício, ele disse: olha, eu quero ver aqui de vocês quem é que chega mais perto daquele precipício ali. Todos pensaram que era um teste de habilidade. Aí o primeiro foi e parou a 2 palmos do precipício. Aí o outro disse: eu vou fazer melhor, vou mostrar que eu sou mais habilidoso. Aí ele foi e chegou a 1 palmo do precipício. Aí o terceiro disse: olha, rei, é o seguinte, eu não chego nem perto desse precipício aí não, porque eu não quero me arriscar a cair. Aí o rei disse: pois você é o que vai ser contratado. Meus irmãos, depois que um homem peca e se arrepende, arrependido, ele não quer mais brincar com o pecado, não. Ele quer ficar a quilômetros de distância. Ele não quer fazer um teste até onde ele pode ir, não. Quando você quer fazer esse teste, você já caiu. Porque você já perdeu o temor, você já perdeu o zelo. Você está egocentricamente querendo mostrar para você mesmo até onde você pode aguentar. Tem gente aí que peca e fica revoltado. Ele não se arrepende não, é um egoísmo, é egocentrismo. Não, eu não podia ter pecado, aquele ali podia, aquele ali podia. Mas eu não, eu sou um crente espiritual. Eu vou chegar lá bem pertinho de novo para mostrar como eu não caio. Aí cai de novo. No verdadeiro arrependimento, você não vai pensar em mostrar que você é especial, não. Você vai defender a Deus, você vai ter saudades da comunhão com Deus, você vai ficar indignado consigo mesmo, você vai ficar zeloso. Eu não vou chegar mais nem perto do pecado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Note, pecado e embaraço são 2 coisas diferentes. Se o pecado é queda, como a gente costuma dizer, o embaraço não é queda. Mas uma pessoa com as pernas toda amarrada, ela, se for andar, tem maior probabilidade de cair. Lázaro saiu do sepulcro todo enfaixado. Aí Jesus desliga o homem e deixa ele ir. Porque enfaixado daquele jeito, mas alguns passos ele podia cair. Então não queira estar alinhado, meu irmão. Não é só o pecado que você deve evitar, não. É o que embaraça. É o que faz sua caminhada ficar mais lenta. É o que torna a queda uma possibilidade mais próxima. Fique longe disso. Lá em Judas, na epístola de Judas, antes do Apocalipse, diz: abandonando até a túnica manchada pela carne. A túnica, naquele tempo, era uma vestimenta caríssima. Note que rasgaram as vestes de Jesus e repartiram, mas a túnica sortearam-na inteira, porque era de valor. A Bíblia diz: tu tem 2 túnicas, dá uma. Por que é que não diz tu tem 4, 5? Porque quem tinha 2 já era muito. Mas lá em Judas diz: abandonando até a túnica manchada pela carne. Ninguém vai deixar para trás uma roupa caríssima só por causa de uma nodazinha bem pequenininha. Pois a Bíblia diz o seguinte: olha, se a túnica estiver manchada pela carne, obviamente é figurativo. Joga para longe. É como quem diz: tu está numa situação aí que tem dentro dela a possibilidade de pecar mínima, então perde tudo, deixa tudo. Às vezes você tem que deixar até um emprego. Jesus disse: se o teu membro te escandalizar, arranca-o, lança-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida aleijado do que ir com o teu corpo por inteiro ao inferno. Alguém diz: pastor, isso é hipérbole, é simbólico, é literal. Sendo que é literal na linguagem hipotética. Se o teu membro te escandalizar, porque não é o nosso membro que nos faz pecar, né? Ou seja, se um homem olha para uma mulher com desejo impuro, não foram os olhos dele que fizeram ele pecar, foi o coração dele. Mas Jesus está usando a linguagem hipotética, porém literal. Se fossem os teus olhos, se realmente os olhos fossem o culpado, valia a pena arrancar. Mas como na verdade os olhos foram só o veículo, o mal veio do coração, tem que arrancar do coração. O que está te fazendo pecar. Arranca-o, lança-o para longe de ti. Mas Jesus quer mostrar o que é mais importante. Se fosse os membros, era até melhor entrar aleijado no céu do que ir com todo o corpo para o inferno. Se nós quisermos, irmãos, meditar em quão zelosos nós estamos sendo para obedecer a Deus, pensemos nisso. O que é que você preferia? Ser atropelado e um carro passar por cima da sua perna, ou você cometeu um pecado? Aí nós vamos saber o que é que realmente é importante para nós. Não queiramos pecar, irmãos. O pecado é a pior desgraça que pode acontecer. O arrependido passa a ser zeloso. Zeloso. Preferível nos é um mal catastrófico do que a prática de um só pecado.
E diz por fim que é vingança. Porque, meus irmãos, o crente arrependido, ele diz, agora eu vou descontar no diabo. Veja o que é que Davi diz. Salmo 51. É o mesmo salmo que nós lemos. Olha o que é que ele diz aí. Vamos ler a partir do versículo 11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Senhor, me restaura que eu vou pregar. Tem gente, irmãos, que ele não recebe o perdão de Deus por inteiro. Mas eu estou perdoado, não tenho mais condição de fazer nada para Deus na minha vida. Pelo contrário, está arrependido, meu irmão. Não é para ficar nessa coisa melancólica, não. Agora vamos trabalhar para Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí chorou amargamente, se arrependeu, mas não teve coragem de voltar a ser apóstolo. Foi pescar de novo. Mas Jesus entendeu Pedro. Faltava Pedro se vingar do diabo. E qual foi o pecado de Pedro? O Senhor tinha dito assim para Pedro: Pedro, todo mundo aqui vai me negar. Aí Pedro disse para todos, né? Aí Pedro disse: Senhor, todos menos eu. Pedro foi arrogante. O que é que Pedro era para ter dito? Senhor, me ajuda para que eu não caia. Ele tinha alta confiança em si mesmo, mas caiu. Aí Jesus sabia que Pedro tinha que descontar no diabo o que ele tinha feito. Aí Jesus aparece para Pedro para dar a oportunidade de Pedro descontar. Pedro, tu me ama mais do que este? Lá, o Pedro ainda estava, precisava de conserto. Pedro disse: Senhor, eu te amo mais do que os outros, sabe? Ainda. Pedro, tu me ama? Aí ele disse: te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Aí Pedro se lembrou que tinha negado Jesus 3 vezes, estava já cometendo o mesmo erro de novo. Aí ele se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu te amo não é porque eu estou dizendo, não é porque eu sei que eu te amo, não é porque tu sabe que eu te amo, é tu que sabe. Aí Jesus disse: agora apacenta minhas ovelhas. Jesus havia dito: Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Meus irmãos, vamos se levantar e fazer a obra e descontar em Satanás. O apóstolo Paulo diz: eu sou o mínimo de todos os santos, porque eu persegui a igreja de Jesus. Mas depois ele disse: em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos, antes eu trabalhei mais do que todos eles. Quando Jesus levanta, não é para ficar pela metade, não, é para ficar de pé de novo, é para pregar de novo, é para ganhar almas, é para fazer a obra de Deus. Aleluia. Zaqueu se arrependeu do seu pecado. E o que foi que diz Zaqueu arrependido? Senhor, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Se locupletou ilicitamente, agora ele ia descontar. Metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Meus irmãos, vamos tirar o atrasado. Que vingança, vamos nos vingar de Satanás. Vamos agora desfazer o que fizemos e fazer o que não fizemos, para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o arrependimento que todos nós precisamos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e nosso Pai, te louvamos pela tua palavra verdadeira em tudo quanto diz e profere, imutável, eterna e excelsa. Pedimos, ó Deus, que a tua benignidade, bondade e misericórdia, que restaura, que ampara, que perdoa, que cura feridas, se revele hoje aqui, e que pessoas sejam contristadas para arrependimento e venham a Jesus, Senhor, para serem restauradas nele. Eu te suplico, meu Pai, em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de perguntar: quantas pessoas aqui dirão: pastor, eu ainda não tive uma experiência salvadora com Deus, a minha mentalidade estava errada, mas nessa noite
Deus abriu minha mente, o meu coração, e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante a sua mão, se houver alguém nesse lugar, nessa noite, que ousa tomar esta decisão. Jesus disse: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença do Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, confessarei diante do Pai e dos santos anjos o seu nome. Quem sabe haja alguém aqui que ainda não tem a certeza da sua salvação e precisa hoje voltar-se para Deus em arrependimento. Levante assim a sua mão e nós vamos orar por você. Ou mesmo você que é crente, o meu apelo agora é extensivo, mas você diz: pastor, eu vinha com alguma coisa errada, que não estava certa com Deus, mas hoje eu senti a flecha do Senhor no meu coração, na minha consciência, e eu quero que o Senhor me reabilite, eu quero mudar o meu rumo, o meu caminho. Onde você estiver, sem sair do seu lugar, levante a sua mão também. Nós vamos orar por você. Eu vou fazer uma oração por aqueles que estão de mãos erguidas, e peça perdão ao Senhor. E seja sincero na sua confissão a Deus. Ó Deus Altíssimo e amado, olha para cada um que está com a mão levantada, buscando de Ti o perdão, Senhor. E a Tua palavra diz que contigo está o perdão e que o Senhor acha prazer na misericórdia. O Senhor tem prazer de nos perdoar, de ver-nos arrependidos para que possa nos perdoar. Ó meu Deus, enquanto confissão é feita, enquanto o coração contrito, meu Deus, tem saudades da comunhão contigo e busca em Cristo Jesus o perdão, eu peço que o sangue de Jesus Cristo purifique de todo o pecado, que o fardo que oprime a consciência se vá, Senhor, e que pessoas que estavam se sentindo culpadas, agora arrependidas, deixando de lado o pecado que as embaraçava, se ergam vitoriosas para fazerem a Tua obra, meu Deus, com liberdade, glorificando o Teu nome. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Teu toque traz de volta, a Tua misericórdia é convidativa, e o Teu abraço, meu Deus, nos ergue e nos levanta, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe os irmãos. Fiquem com o meu abraço, cada um de vocês, irmão. Um prazer estar aqui com os irmãos, com meu amigo pastor Maurício, com a sua esposa e familiares. Deus abençoe a todos. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado.
Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Amém. Louvado seja o Senhor. Esse é o momento da ceia do Senhor, que celebramos em sua memória. É para o Senhor esta ceia. Ele nos ordenou que assim fizéssemos em sua memória. É para aquele que é salvo, é para aquele que já se arrependeu, já teve fé, é para aquele que já foi lavado pelo sangue de Cristo e dele recebeu todos esses benefícios. Jesus só convidou para a ceia os seus discípulos, e esses somos nós agora. E aqui estamos para celebrar em sua memória a ceia do Senhor. O pão e o cálice que temos em mãos simbolizam o seu corpo, o seu sangue e tudo aquilo que ele fez e representa para nós. A palavra do Senhor nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, nós não estamos aqui para comer e beber juízo, Pai, mas queremos examinar o coração nesse momento, olhar para dentro de nós, Pai, e que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa tarefa. Se há alguma coisa que precisa ser mudada, notada, percebida por cada um de nós, seja esse o momento de reparar e mudar. Pai querido, nós queremos celebrar, como diz a palavra que lemos aqui, anunciando a tua morte, até que tu venhas novamente estar conosco, onde tudo será transformado. Mas enquanto isso, queremos anunciar que a tua morte foi eficaz nas nossas vidas, que valeu a pena o teu trabalho na cruz, apesar de toda a dor e sofrimento, o Senhor foi vitorioso, e a prova da tua vitória somos nós, Pai, que cremos no Senhor, e as mudanças que foram operadas em nossa vida, através da fé e do arrependimento. Deus, obrigado por esse pão que partimos, obrigado por tudo que ele representa, teu corpo, teu sofrimento, tua dor. Por isso fomos curados, sarados, transformados. Obrigado pelo pão. Oramos em nome de Jesus. Participemos dele. Em nossas mãos temos o cálice,
o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, sangue que derramado na cruz trouxe perdão para os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por este sangue derramado, pelo esse sofrimento, por este sacrifício em nosso favor. Perdoa, Pai, as nossas falhas do dia a dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Guarda-nos na Tua presença e nos lembra desta aliança a cada dia, Senhor, assim como queremos nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo em nosso favor. Mas esta aliança, representada no cálice, nos lembra também que temos uma aliança entre nós, já que todos fazemos parte da mesma aliança. Traz esta lembrança para cada um dos Teus filhos esta noite. Somos dependentes uns dos outros, vivemos juntos em aliança. Que o Senhor promova a unidade da igreja. Pai querido, que o Senhor promova este laço fraterno entre nós, a cada dia, para que possamos mostrar ao mundo que somos realmente Teus filhos, alcançados pelo Teu amor. Obrigado, Deus, por tudo que foi feito. Oramos pelo cálice em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, se eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, se eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Pai. Que o Senhor possa te abençoar durante essa semana. Permaneça na presença do Senhor, buscando a Deus em todo o tempo, lembrando da palavra que você ouviu essa noite, não é? Ela possa edificar a tua vida durante todos os dias. Guarda no teu coração a palavra do Senhor. Amém, amado? Que Deus te abençoe.